Olá, aqui é o Tio Urso. Hoje eu vou te contar uma história sobre uma viagem noturna, dentro de um trem que segue tranquilamente pela noite. Então, encontre uma posição confortável, ajuste o travesseiro, puxe o cobertor e deixe o corpo relaxar. Respire fundo e solte o ar devagar, sem pressa. Mais uma vez. Respire e solte. Agora, apenas escute. Dentro de um trem que atravessava a noite em silêncio, havia um vagão iluminado por uma luz suave, amarelada, que parecia não vir de lugar algum específico, mas apenas existir ali, preenchendo o espaço com calma. Os assentos eram macios, organizados em fileiras simétricas, e quase todos estavam ocupados por passageiros quietos, cada um imerso em seus próprios pensamentos ou simplesmente observando a escuridão do lado de fora. Entre eles, sentado próximo à janela, estava Thomas, uma raposa de pelo alaranjado e olhar atento, embora naquele momento seu olhar não buscasse algo específico, mas apenas repousasse na paisagem indistinta que passava. Ou talvez não passasse além do vidro. Thomas não parecia preocupado, mas havia algo curioso em sua expressão, como alguém que tentava lembrar de um detalhe importante e não encontrava exatamente onde procurar. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse seguindo um pensamento que escapava devagar. Engraçado, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Eu não lembro exatamente quando entrei. A frase ficou no ar por um instante, mas não encontrou resposta imediata. O trem continuava. O som dos trilhos mantinha um ritmo constante, previsível, quase como um relógio que não precisava mostrar as horas para ser compreendido. Thomas olhou ao redor. Os outros passageiros permaneciam tranquilos. Ninguém parecia inquieto. Ninguém perguntava nada. Ninguém parecia estar tentando descobrir para onde o trem estava indo. E aquilo, de certa forma, tornava a própria dúvida menos urgente. Ele apoiou o braço no encosto do assento e voltou a olhar pela janela. A escuridão do lado de fora não oferecia muitos detalhes, apenas uma sensação contínua de movimento. Ou talvez apenas de permanência. Eu acho que estava em outro lugar antes, disse ele, dessa vez um pouco mais baixo, como se estivesse testando a própria ideia. Mas mesmo essa tentativa não parecia exigir uma resposta completa. Logo atrás dele, uma lebre de olhar tranquilo observava a mesma paisagem, sem pressa, como se já estivesse familiarizada com aquele tipo de pensamento. Às vezes isso acontece, disse ela, com naturalidade. Thomas virou levemente o rosto. Acontece? A lebre fez um pequeno aceno afirmativo. Esquecer quando entrou? Ou de onde veio? Não havia preocupação em sua voz, nem mistério. Apenas uma constatação simples. Thomas pensou por um momento. E isso não te incomoda? A lebre observou a janela antes de responder. Já incomodou. Uma pausa breve. Mas depois, deixou de ser importante. O trem continuava seguindo. Sempre no mesmo ritmo, sempre constante. Thomas voltou a observar os outros passageiros. Alguns estavam com os olhos fechados, outros apenas quietos, como se estivessem confortáveis exatamente onde estavam. Nenhum deles parecia perdido. É estranho, disse Thomas. Parece que isso deveria incomodar mais. A lebre sorriu de forma quase imperceptível. Talvez só pareça.
O som dos trilhos preenchia o silêncio que vinha depois. Às vezes, continuou ela, a gente acha que precisa entender tudo antes de continuar. Thomas não respondeu imediatamente. Havia algo naquela frase que não exigia resposta, apenas presença. Mas nem sempre é assim, completou a lebre. Thomas deixou o olhar se perder novamente na escuridão do lado de fora. E pela primeira vez, desde que começou a tentar lembrar, ele não parecia mais tentando. A dúvida ainda estava ali, mas já não tinha o mesmo peso. Como se tivesse se ajustado. Como se tivesse encontrado um lugar onde podia apenas existir, sem precisar ser resolvida. Meu nome é Thomas, disse ele depois de um tempo. Lila, respondeu a lebre. E os dois permaneceram em silêncio. Não por falta de assunto, mas porque naquele momento não parecia necessário dizer mais nada. O trem seguia, sempre no mesmo ritmo, sempre constante. E pouco a pouco, qualquer necessidade de entender exatamente onde estavam, ou quando haviam chegado, começava a se dissolver, suavemente, como algo que simplesmente deixava de ser urgente. E assim, enquanto a noite continuava do lado de fora e o som dos trilhos preenchia o vagão, a viagem seguia, sem pressa, exatamente como deveria. O trem continuava seguindo pela noite. Sempre no mesmo ritmo constante, como se não houvesse necessidade de acelerar ou diminuir. Dentro do vagão, nada parecia mudar. A luz permanecia suave, os passageiros quietos, e o som dos trilhos mantinha aquele padrão repetitivo que aos poucos deixava de chamar atenção. Thomas permanecia olhando pela janela, mas agora sem tentar entender exatamente o que via. A escuridão lá fora já não parecia esconder algo. Apenas existia. Lila também continuava ali, tranquila, como se aquele ambiente fosse completamente familiar. Depois de algum tempo, Thomas falou novamente, com a voz baixa, quase acompanhando o ritmo do trem. Você já tentou lembrar? De verdade? Lila inclinou levemente a cabeça, como se considerasse a pergunta com cuidado. Já. Ela demorou um pouco para responder. No começo, eu achava que precisava lembrar. O som dos trilhos preenchia o pequeno silêncio que veio depois. Parecia importante, continuou ela, saber de onde eu vim, ou quando entrei. Thomas desviou o olhar da janela, prestando mais atenção agora. E não é? Lila fez um leve movimento com os ombros. Talvez seja em outros lugares? Ela olhou ao redor do vagão. Aqui, não parece fazer tanta diferença. Thomas acompanhou o olhar dela. Nada ali indicava urgência. Nenhum sinal de destino próximo. Nenhuma pressa. Tudo apenas continuava. Então, você simplesmente parou de tentar? Perguntou ele. Lila sorriu de leve. Não foi exatamente uma decisão. Uma pausa breve. Só. Deixou de parecer necessário. O trem seguia. Sempre no mesmo ritmo. Sempre constante. Thomas voltou a encostar no assento. É estranho, disse ele, porque parece que tem alguma coisa que eu deveria entender. Ele fez uma pequena pausa. Mas ao mesmo tempo, não parece urgente. Lila assentiu. Exatamente. O som dos trilhos continuava, agora quase imperceptível, como se já fizesse parte do ambiente. Acho que esse é o momento, disse ela. Thomas franziu levemente o olhar. Que momento? Lila respondeu com calma. Quando a gente percebe que não precisa resolver isso agora. Thomas ficou em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer,
mas porque a ideia parecia ocupar espaço suficiente por si só. Ao fundo, um movimento suave chamou a atenção. Passos, lentos, regulares. Um lobo caminhava pelo corredor do vagão. O uniforme escuro indicava que ele fazia parte do trem, mas sua presença não parecia impor autoridade, apenas continuidade. Ele parou próximo aos assentos de Thomas e Lila. "Boa noite!" A voz era baixa, tranquila, quase no mesmo ritmo dos trilhos. "Boa noite", respondeu Thomas. O lobo observou o ambiente por um instante, como se não estivesse verificando nada específico, apenas reconhecendo o que já estava ali. "Está tudo confortável?" "Sim", disse Thomas. O lobo fez um leve aceno. "Isso é importante." Houve uma pequena pausa. "Algumas viagens dependem disso?" Thomas hesitou por um instante antes de perguntar: "Esse trem vai chegar em algum lugar?" O lobo não respondeu imediatamente. Ele parecia escolher as palavras com cuidado, sem pressa. "Ele continua." A resposta veio simples, sem explicação, sem complemento. Thomas esperou por mais alguma coisa, mas não veio. "Continua", repetiu ele. O lobo assentiu. "Enquanto for necessário." O silêncio que veio depois não parecia incompleto. A resposta, de alguma forma, era suficiente. O lobo então se afastou, com passos tão suaves quanto quando havia chegado. Thomas acompanhou o movimento com o olhar, até que ele desapareceu no próximo vagão. "Ele sempre responde assim?" perguntou Thomas. Lila soltou um pequeno sorriso. "Sempre o suficiente." Thomas encostou novamente no assento. O trem continuava. Sempre constante, sempre igual. E aquela sensação de precisar entender tudo começava a ficar mais distante. Não porque tivesse sido resolvida, mas porque já não parecia necessária naquele momento. Thomas respirou fundo, sem perceber que fazia isso de forma mais lenta agora. "Talvez", disse ele quase para si mesmo. "Talvez não precise mesmo." Lila não respondeu. Apenas permaneceu ali. E o silêncio que seguiu não era vazio. Era tranquilo. O trem seguia pela noite, sem pressa, sem urgência. E pouco a pouco, tudo parecia se ajustar ao mesmo ritmo constante, onde nem tudo precisava ser explicado, para simplesmente continuar. O trem continuava avançando pela noite, mantendo o mesmo ritmo constante, como se o movimento não dependesse de destino algum, apenas da própria continuidade. Dentro do vagão, tudo permanecia praticamente igual. A luz suave, os passageiros silenciosos, o som dos trilhos repetindo seu padrão sem interrupção. Mas, aos poucos, alguns pequenos detalhes começavam a chamar a atenção. Thomas ainda estava sentado próximo à janela, observando o lado de fora com menos esforço do que antes. Ele já não parecia tentar entender o que via, apenas acompanhava. Foi então que ele percebeu algo curioso. A paisagem não parecia mudar. Não completamente. Havia variações, sombras, formas que sugeriam movimento, mas nada realmente novo. Como se o trem seguisse, sem necessariamente sair do lugar. Thomas franziu levemente o olhar. "Você já percebeu isso?" Lila não precisou perguntar o que era. "A paisagem?" Thomas assentiu. "Parece que muda, mas ao mesmo tempo, não muda de verdade." Lila olhou pela janela por alguns segundos. "Sim, isso é normal?" Ela deu um pequeno sorriso. "Aqui dentro, parece ser." Thomas continuou observando. "É como se..." Ele começou tentando organizar a ideia. Como se o tempo não estivesse passando direito.
Lila não respondeu imediatamente. Talvez ele só não esteja sendo medido. Thomas desviou o olhar da janela. Como assim? Em outros lugares, disse ela. A gente mede o tempo todo. Uma pausa breve. Aqui, ninguém parece precisar disso. Thomas pensou por um momento. Mas como a gente sabe, quanto tempo passou? Lila inclinou levemente a cabeça. A gente precisa saber. O som dos trilhos continuava. Constante, repetitivo. Thomas não respondeu. Por quê? Naquele momento, a pergunta parecia não exigir uma resposta. Ele olhou ao redor do vagão mais uma vez. Nenhum relógio, nenhum aviso, nenhuma mudança que indicasse passagem de tempo. Tudo apenas continuava. Foi então que ele percebeu algo mais. O lobo. O mesmo que havia passado antes. Agora ele estava mais próximo. Não exatamente chamando atenção, mas também não distante. Apenas presente, como se estivesse ali há mais tempo do que parecia. Thomas o observou por alguns instantes, e dessa vez, foi o lobo quem falou primeiro. Você começou a perceber. A voz era baixa, calma, sem surpresa. Thomas demorou um pouco para responder. Perceber o quê? O lobo não respondeu imediatamente. Ele olhou pela janela. Que nem tudo aqui precisa funcionar como lá fora. Thomas seguiu o olhar dele. Oh, isso é normal? O lobo fez um pequeno movimento de cabeça. É suficiente. A resposta veio simples, sem esforço, sem explicação. Thomas respirou um pouco mais devagar agora. Então, o tempo não importa aqui? O lobo olhou de volta para ele. Só quando precisa. O silêncio que veio depois não parecia vazio, apenas completo. O lobo então continuou seu caminho pelo vagão. Passos lentos, sem pressa, e Thomas permaneceu ali, olhando pela janela. Mas agora, não tentando entender, apenas observando. E pela primeira vez, a ideia de que algo não fazia sentido não parecia mais um problema. O trem continuava seguindo pela noite. Sempre no mesmo ritmo constante, como se não houvesse diferença entre um momento e outro. Dentro do vagão, tudo permanecia estável. A luz suave, o silêncio dos passageiros, o som repetitivo dos trilhos, nada parecia mudar. E ainda assim, algo já não era exatamente igual. Thomas permanecia sentado, agora mais relaxado do que antes. Seu olhar ainda acompanhava a janela, mas sem aquela tentativa de entender o que via. Era apenas observação, e isso parecia suficiente. Lila continuava ao seu lado, tranquila, como se já tivesse passado por aquele mesmo momento muitas vezes. Depois de um tempo, Thomas falou novamente. Eu acho que estou começando a entender. Lila olhou para ele com interesse leve. Entender o quê? Thomas demorou um pouco para responder. Não exatamente o que está acontecendo. Ele fez uma pequena pausa. Mas que talvez não seja tão importante assim entender. Lila sorriu de leve. Isso costuma acontecer. O trem seguia, sempre constante, sempre igual. Thomas encostou a cabeça no assento por um instante. É como se... Ele começou. Como se eu estivesse tentando resolver algo que não precisa ser resolvido agora. Lila assentiu. Ou talvez nunca tenha precisado. O som dos trilhos parecia mais suave agora, mais distante, como se estivesse se integrando ao ambiente. Thomas respirou fundo, sem perceber que sua respiração já estava mais lenta. E você? Perguntou ele. Você simplesmente aceitou?
Lila pensou por um momento. Não foi de uma vez. Uma pausa breve. Mas quando parei de tentar controlar, tudo ficou mais fácil. Thomas permaneceu em silêncio. A frase não parecia exigir resposta, apenas espaço. Foi então que o lobo voltou. Dessa vez, não apenas passando. Ele parou ao lado deles, sem pressa, sem anunciar sua presença, apenas ali. Parece que você está mais calmo agora, disse ele. Thomas levantou levemente o olhar. Acho que sim. O lobo observou por um instante. O que mudou? Thomas pensou antes de responder. Eu parei de tentar entender tudo. O lobo fez um pequeno aceno. E como isso foi? Thomas respondeu com sinceridade simples, mais leve. O lobo olhou para a janela. Às vezes, é assim que a viagem continua. Thomas acompanhou o olhar dele. Mas, se a gente não entende, como sabe que está no caminho certo? O lobo demorou um pouco para responder. Você precisa saber. Thomas abriu a boca para responder, mas não respondeu. Porque pela primeira vez, a pergunta não parecia necessária. O lobo continuou com a mesma calma de sempre. Nem todo caminho precisa ser confirmado. Uma pausa leve. Alguns apenas seguem. O silêncio que veio depois não era vazio. Era tranquilo. O lobo então deu um pequeno passo para trás. Quando você parar de procurar um ponto de chegada, ele olhou brevemente para Thomas. Talvez perceba que já está em movimento há algum tempo. E então, sem mais nada a acrescentar, ele seguiu pelo vagão. Passos lentos, constantes, desaparecendo aos poucos. Thomas permaneceu ali, sem falar, sem tentar organizar tudo, apenas deixando as ideias se acomodarem. O trem continuava. Sempre no mesmo ritmo, sempre constante. E agora, aquela necessidade de entender já parecia distante, não resolvida, mas sem peso. Thomas fechou os olhos por um instante, e quando abriu novamente, já não parecia o mesmo de antes. O trem continuava seguindo pela noite, sempre no mesmo ritmo constante, como se não houvesse diferença entre continuar e chegar. Dentro do vagão, o silêncio permanecia confortável. Os passageiros continuavam quietos, e o som dos trilhos já não parecia algo externo, mas parte do próprio ambiente. Thomas permanecia sentado, agora com o corpo mais solto, mais acomodado, como se tivesse encontrado uma posição que não precisava mais ser ajustada. Seus olhos ainda estavam abertos, mas já não buscavam nada. Apenas acompanhavam. Apenas estavam ali. Por algum tempo, ninguém falou. E o tempo já não parecia algo que pudesse ser medido. Então, de forma simples, quase como se estivesse apenas concluindo um pensamento que já vinha acontecendo há algum tempo, Thomas disse: Eu acho que não preciso mais tentar entender. Lila olhou para ele com calma. Não surpresa, apenas reconhecendo aquele momento. Não precisa, respondeu ela. A resposta não veio como confirmação, mas como algo que já era verdade. O trem continuava, sempre constante. Thomas respirou fundo, sem perceber que fazia isso de forma mais lenta agora. É estranho, disse ele, porque nada realmente mudou. Ele olhou ao redor. Tudo permanecia igual. Os mesmos assentos, a mesma luz, o mesmo som. Mas parece diferente. Lila assentiu levemente. Às vezes, o que muda não está no lugar. Uma pausa breve. Está em quem observa. Thomas não respondeu. Mas não porque não tivesse entendido, e sim porque não precisava responder.
O silêncio voltou a preencher o espaço entre eles. Mas dessa vez, mais profundo, mais completo. O trem continuava. Sempre no mesmo ritmo, sempre constante. E então, algo quase imperceptível aconteceu. Não foi um som novo, nem uma mudança clara, mas uma sensação, como se o movimento do trem estivesse mais suave, ou talvez mais presente. Thomas não comentou, mas percebeu, e dessa vez não tentou explicar. O lobo apareceu novamente. Sem pressa, sem anúncio. Parou próximo a eles. Parece que você deixou de procurar. Thomas olhou para ele. Acho que sim. O lobo fez um leve aceno. E como isso foi? Thomas respondeu com simplicidade. Mas tranquilo. O lobo observou por um instante. Quando a viagem deixa de ser uma pergunta, uma pausa leve. Ela pode continuar de outra forma. Thomas ouviu, sem tentar interpretar demais. A frase apenas ficou ali, como o som dos trilhos, constante. Então, disse Thomas, o trem não muda. O lobo respondeu com calma. Às vezes, ele espera. Thomas inclinou levemente a cabeça. Espera, até que não seja mais necessário procurar algo nele. O silêncio voltou, mas dessa vez havia algo diferente nele. Algo mais leve, mais aberto. O lobo então deu um pequeno passo para trás. Continue assim. E seguiu pelo vagão, desaparecendo mais uma vez. Thomas permaneceu ali, sem pensar no que viria depois, sem tentar entender o que já passou, apenas presente. O trem continuava, mas agora parecia diferente. Não no movimento, não no som, mas na forma como era sentido. E pela primeira vez, Thomas não estava tentando acompanhar a viagem. Ele apenas estava nela. O trem continuava seguindo pela noite, sempre no mesmo ritmo constante, como se nada realmente tivesse mudado. Mas havia uma diferença, pequena, quase imperceptível, e ainda assim, presente. Thomas permanecia sentado, tranquilo, sem buscar explicações, sem tentar entender o que acontecia ao redor. Apenas observando, apenas estando ali. E talvez por isso, algumas coisas começaram a parecer diferentes. Não no trem, mas na forma como ele percebia o que estava ao seu redor. A paisagem do lado de fora continuava escura, mas agora parecia ter mais profundidade, como se antes fosse apenas uma superfície. E agora começasse a revelar distância, camadas, espaço. Thomas inclinou levemente o olhar, sem esforço, sem expectativa. E então percebeu algo curioso. Pela primeira vez, a escuridão não era completamente uniforme. Havia pequenas variações, formas mais definidas, como se o mundo lá fora estivesse, aos poucos, voltando a existir. Ele não comentou, apenas observou. O trem continuava, sempre constante, mas o som dos trilhos parecia diferente. Não mais distante, nem mais forte, mas mais claro, como se estivesse sendo ouvido de outra forma. Lila também olhava pela janela agora, sem surpresa, apenas acompanhando. Você percebeu, disse ela, com suavidade. Thomas assentiu levemente. Parece mais real. Lila fez um pequeno movimento com a cabeça. Ou talvez mais próximo. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio que carregava algo, como se estivesse preparando algo. O lobo apareceu novamente. Dessa vez, não apenas como presença, mas como alguém que já esperava por aquele momento. Ele parou ao lado deles, observando a janela.
Isso acontece quando você para de procurar respostas no lugar errado. Thomas não respondeu de imediato. A frase não exigia isso. O que está acontecendo? Perguntou ele depois de alguns instantes. O lobo respondeu com calma. Nada de novo. Uma pausa leve. Apenas menos resistência. Thomas permaneceu em silêncio. E dessa vez, entendeu. Não como uma ideia, mas como uma sensação. Ele não estava mais tentando controlar. Não estava mais tentando entender. E talvez por isso, o que estava ao redor não precisava mais permanecer indefinido. O trem continuava, sempre constante. Mas agora, não parecia mais um lugar fechado. Parecia um caminho. O lobo deu um pequeno passo para trás. Continue assim. E seguiu pelo vagão, sem pressa, sem urgência. Thomas voltou a olhar pela janela. E dessa vez, não havia dúvida. Algo estava mudando. Não de forma brusca, mas de forma inevitável. Como se a viagem estivesse se reorganizando. Não para terminar, mas para continuar de outra forma. E pela primeira vez, Thomas não estava esperando nada. E exatamente por isso, algo começava a surgir. O trem continuava seguindo pela noite, sempre no mesmo ritmo constante. Como se nada tivesse mudado. E ainda assim, algo já não era exatamente igual. Thomas permanecia em silêncio, observando a paisagem pela janela, sem esforço, sem expectativa, apenas acompanhando o que começava a surgir. A escuridão, que antes parecia uniforme, agora apresentava pequenas variações. Sombras mais claras, linhas suaves, formas que não estavam ali antes, ou talvez estivessem, apenas não podiam ser vistas. O trem seguia, sempre constante, mas agora, o mundo do lado de fora parecia responder. Thomas inclinou levemente o olhar, e então, pela primeira vez, ele viu algo diferente. Uma luz, muito distante, pequena, quase imperceptível, mas presente. Ele não disse nada imediatamente. Apenas observou, como se tivesse aprendido que algumas coisas não precisam ser nomeadas no instante em que aparecem. Lila acompanhou o olhar dele. Ela sempre aparece assim. Thomas piscou lentamente. Sempre? Quando chega o momento, respondeu ela. O som dos trilhos continuava, mas agora parecia acompanhar algo maior, como se estivesse conduzindo não apenas o trem, mas também aquele instante. A luz permanecia ao longe. Não se aproximava rápido. Não mudava de forma brusca. Apenas estava lá. Thomas apoiou o braço novamente no encosto. Eu não estava esperando por isso. Lila fez um leve movimento com a cabeça. É por isso que aparece. Thomas permaneceu em silêncio. A resposta não parecia exigir mais nada. Ele voltou a olhar pela janela. A luz agora parecia um pouco mais definida. Ainda distante, mas mais clara. Como se, aos poucos, estivesse se tornando possível vê-la. E junto com ela, outros detalhes começavam a surgir. Contornos suaves, linhas horizontais, pequenas variações na escuridão. Como se o mundo estivesse sendo revelado. Lentamente, sem pressa, o lobo apareceu novamente. Dessa vez, não surpreendendo, apenas chegando no momento certo. Ele parou ao lado deles, também observando a janela. Nem todo o caminho começa quando a gente percebe. Thomas não respondeu, mas escutou. Às vezes, ele já estava ali. Uma pausa leve. Só não era visível ainda? Thomas manteve o olhar na luz. Então, isso sempre esteve aqui? O lobo respondeu com calma. O suficiente para aparecer agora. O trem continuava, sempre constante. Mas agora, não parecia mais um lugar fechado.
parecia um movimento em direção a algo. E isso não causava ansiedade. Não havia pressa. Não havia necessidade de chegar logo. Apenas continuidade. O lobo deu um pequeno passo para trás. Continue observando. E seguiu pelo vagão. Thomas permaneceu ali, sem pensar no que viria depois, sem tentar antecipar, apenas presente. A luz continuava, distante, mas agora inegável. E pouco a pouco, outros pontos começaram a surgir ao redor dela. Pequenos, suaves, como se algo maior estivesse se formando, mas ainda sem se revelar completamente. O trem seguia, e Thomas apenas acompanhava, sem resistência, sem necessidade de entender. E exatamente por isso, pela primeira vez, parecia que havia algo a ser visto. O trem continuava seguindo pela noite. Sempre no mesmo ritmo constante, como se nada tivesse pressa de acontecer. Mas agora, havia algo. A luz, que antes era apenas um ponto distante, começava, aos poucos, a ganhar forma. Thomas permanecia olhando pela janela, sem se inclinar, sem forçar o olhar, apenas acompanhando aquilo que surgia lentamente. A escuridão já não era mais dominante. Agora, havia pequenas áreas iluminadas, suaves, quentes, como se estivessem ali há muito tempo, apenas esperando para serem vistas. Lila também observava, sem surpresa, sem expectativa. Está começando a aparecer, disse ela, em tom baixo. Thomas não respondeu imediatamente. Seus olhos acompanhavam os pontos de luz que agora se multiplicavam. Pequenos, espalhados, como estrelas, mas mais próximas, mais firmes. Parece um lugar, disse ele, quase como uma constatação. Lila fez um leve aceno. Sempre foi. O trem continuava, sempre constante, mas agora não parecia mais atravessar algo indefinido. Parecia se aproximar, não rapidamente, não de forma direta, mas naturalmente. Thomas apoiou o braço no encosto, ainda observando. As luzes começavam a se organizar. Algumas mais altas, outras mais baixas. Havia uma sensação de estrutura, de espaço ocupado, de algo construído. Eu não tinha visto isso antes, disse ele. Não, respondeu Lila. Não tinha. Thomas desviou o olhar por um instante. Mas estava lá? Lila respondeu com calma. O suficiente? O som dos trilhos continuava, constante, mas agora parecia acompanhar aquela aproximação, como se estivesse levando o trem exatamente para onde precisava ir. O lobo apareceu novamente. Sem pressa, sem interrupção. Parou ao lado deles, também olhando pela janela. Quando você para de procurar respostas no escuro, uma pausa leve. Algumas coisas começam a aparecer com mais clareza. Thomas ouviu, sem tentar interpretar, apenas deixando a frase existir. Isso é o destino? Perguntou ele. O lobo respondeu com simplicidade. É o que está à frente agora. Thomas voltou a olhar pela janela. As luzes estavam mais próximas. E agora já era possível perceber contornos, telhados, estruturas, caminhos, não completamente definidos, mas suficientes para serem reconhecidos. Eu sinto que já vi isso antes, disse Thomas em voz baixa. Lila não respondeu imediatamente. Talvez uma pausa breve. Ou talvez só pareça familiar. O trem continuava, sempre constante. Mas agora, a sensação era diferente. Não havia mais dúvida. Havia direção. E isso não causava pressa. Não havia necessidade de chegar logo. Apenas de continuar.
O lobo deu um pequeno passo para trás. Nem todo lugar precisa ser encontrado. Uma pausa. Alguns apenas aparecem. E então ele seguiu, desaparecendo novamente pelo vagão. Thomas permaneceu ali, olhando. A vila agora era visível, ainda distante, mas real, com luzes suaves, espalhadas, acolhedoras e algo dentro dele. Não perguntou mais o que era, nem porquê, apenas reconheceu. O trem seguia, e pela primeira vez, parecia claro que aquela viagem não estava terminando. Estava apenas mudando. O trem continuava seguindo pela noite, sempre no mesmo ritmo constante, como se nada tivesse mudado. Mas agora, havia algo diferente. A vila já não era apenas um conjunto distante de luzes. Ela estava mais próxima, mais definida. As formas começavam a se organizar com clareza. As pequenas luzes agora revelavam janelas, caminhos, telhados e estruturas que pareciam existir de forma estável, como se sempre tivessem estado ali. Thomas permanecia em silêncio, observando. Mas dessa vez, não era apenas observação. Havia reconhecimento, não como uma lembrança exata, mas como uma sensação, algo familiar, mesmo sem explicação. Lila também olhava pela janela. Está mais claro agora, disse ela. Thomas assentiu levemente. Sim, ele fez uma pequena pausa. Parece real. Lila não respondeu imediatamente. Talvez sempre tenha sido. O trem continuava, sempre constante, mas agora não parecia mais separado do que estava do lado de fora. Parecia parte do caminho. Thomas apoiou o braço no encosto e continuou olhando. E então, algo chamou sua atenção. Pela primeira vez, havia uma sensação diferente no ar. Não era um som novo, nem uma mudança brusca, mas um ritmo, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele não disse nada, mas percebeu. E o lobo apareceu mais uma vez, sem surpresa, sem interrupção, apenas presente. Ele parou ao lado deles, observando a vila ao longe. Quando você para de resistir, disse ele, com a mesma calma de sempre, algumas coisas voltam a fazer sentido. Thomas ouviu, sem questionar, sem tentar entender além do necessário. Como o quê? Perguntou ele depois de um momento. O lobo olhou levemente para frente. Como o tempo. Thomas franziu levemente o olhar, mas não houve desconforto, apenas atenção. E então, pela primeira vez, ele percebeu algo que não estava ali antes. Um detalhe simples, mas diferente. Uma pequena estrutura entre as luzes da vila, alta, central. E nela, um relógio, ainda distante, mas visível. Thomas inclinou levemente o olhar. Aquilo, disse ele, é um relógio? Lila acompanhou. Parece ser. O trem continuava, sempre constante. Mas agora havia uma referência, um ponto fixo, algo que não existia antes. O lobo fez um leve aceno. Nem sempre ele aparece. Uma pausa breve. Só quando faz sentido. Thomas permaneceu olhando. E dessa vez, não havia dúvida. O relógio estava lá, parado, silencioso, esperando. O trem seguia, mas agora não parecia mais suspenso. Parecia conectado. Como se, aos poucos, o que estava fora e o que estava dentro começassem a fazer parte do mesmo momento. Thomas respirou fundo, sem perceber. E então, pela primeira vez, ele não pensou no que aquilo significava. Apenas aceitou. O lobo deu um pequeno passo para trás. Continue. E seguiu pelo vagão, desaparecendo mais uma vez.
Thomas permaneceu ali, olhando a vila mais próxima, o relógio visível e uma sensação clara de que algo estava prestes a acontecer. Não como uma surpresa, mas como algo natural, como algo que já estava a caminho. O trem continuava, e agora parecia apenas uma parte do caminho, não o destino. O trem continuava seguindo pela noite, sempre no mesmo ritmo constante, como se nada tivesse pressa de chegar ao fim. Mas agora, tudo estava mais próximo. A vila já não era distante. As luzes estavam claras, os caminhos definidos, as casas silenciosas. E no centro, a torre, com o relógio visível, imóvel, como se aguardasse. Thomas permanecia olhando pela janela, sem desviar, sem pensar em outra coisa. Não havia dúvida, não havia urgência, apenas presença. Lila continuava ao seu lado, tranquila, como se aquele momento fosse apenas mais um entre muitos, e ao mesmo tempo único. O trem seguia, mas agora não parecia mais isolado. Parecia parte de algo maior, conectado, como se finalmente estivesse no mesmo ritmo do que existia lá fora. Thomas respirou devagar, e dessa vez havia uma sensação clara, não de descoberta, mas de entendimento. Não como uma resposta, mas como algo que simplesmente fazia sentido. Ele não precisava lembrar, não precisava explicar, não precisava voltar, apenas continuar. E então aconteceu. Um som suave, distante, mas claro. O sino. Thomas não se assustou, apenas ouviu, como se já esperasse. Mais uma vez. O som atravessou o silêncio e algo mudou. Não no trem, mas na forma como tudo era percebido. O tempo voltava. Thomas olhou para o relógio na torre e, pela primeira vez, ele não parecia apenas um objeto. Ele marcava uma hora. E dessa vez, aquilo fazia sentido. Não como uma informação, mas como um momento. Presente. Real. O sino soou novamente. E com ele veio uma sensação simples, clara, tranquila, como se algo tivesse se ajustado, como se não fosse mais necessário permanecer onde nada precisava ser entendido. Thomas piscou devagar, e quando abriu os olhos novamente, o trem ainda estava ali, mas já não parecia o mesmo. Ou talvez ele já não estivesse olhando da mesma forma. A vila agora estava próxima, ao alcance do olhar, acolhedora, silenciosa, como se sempre estivesse ali, esperando, não por alguém específico, mas por qualquer um que chegasse, sem pressa, sem exigência. Lila ainda estava ao lado dele. "Você ouviu?", disse ela com suavidade. Thomas assentiu. "Ouvi." Ela sorriu levemente. "Então, está tudo certo." Thomas olhou mais uma vez para a vila. E dessa vez, não havia dúvida, nem pergunta, nem necessidade de entender. Apenas uma certeza tranquila de que podia seguir. O trem começou a desacelerar, não de forma brusca, mas suave, natural, como se já estivesse fazendo isso há algum tempo. Thomas não comentou, apenas observou. O som dos trilhos mudou levemente, ainda calmo, mas diferente, como se marcasse uma transição. O lobo apareceu pela última vez. Parou ao lado deles, observando a vila. "Algumas viagens não terminam", disse ele. Uma pausa leve. "Elas apenas continuam." De outra forma, Thomas ouviu, e dessa vez não precisou pensar. Apenas aceitou. O lobo fez um leve aceno e seguiu, desaparecendo entre os vagões. O trem continuava desacelerando, a vila cada vez mais próxima. As luzes mais suaves, mais quentes, mais reais. Thomas permaneceu ali,
tranquilo, sem pressa, sem dúvida. E enquanto o trem seguia em direção àquela vila silenciosa, uma coisa era clara. Ele não precisava saber como havia chegado, porque agora sabia que podia continuar. Boa noite e bons sonhos!